bem? Começamos mais um Mulheres da Telecomcast e hoje é um Mulheres da Telecomcast especialíssimo, porque é em homenagem às nossas queridas mães. E nada melhor do que estar com mulheres da Telecom que são mães e que tem uma história linda para contar pra gente, inspiradora. Eu tô aqui com ela, Regina Zambroni, engenheira elétrica eletrônica, com ênfase em telecomunicação. Gente, tá vendo? Tá certo que ela Vê falou? se tá certo. Tá certo. É isso. Porque é tão específico que a gente tem que falar direitinho para vocês entenderem. E também com a Marília Zambroni, que é advogada, especialista em direito empresarial, também com ênfase em telecomunicações. Exatamente. E com o meu querido Necook, meu parceiro de trabalho, que tá aqui com a gente na Estena, cineasta, que pode falar até melhor, porque ele é o único homem entre as mulheres. Então, Necook, você é bendito sois vós entre as mulheres. Caramba, Seja bem-vindo. Que responsabilidade. Obrigado, gente. Sejam bem-vindas, tá, meninas? Boa Isso, eu fico- tarde. Fico super honrado, assim, em ter esse acolhimento de mulheres, com papo de mulheres. Acho que é muito difícil, assim, homens serem acolhidos dessa maneira, né? Por quê? Porque é óbvio que a gente vive numa sociedade machista, né? Baseada no patriarcado. E a gente que invisibiliza vocês, a gente que cala vocês, né? Então, para mim é uma honra estar aqui, com muito respeito, tentando aí conversar um pouquinho e trocar um pouquinho e entender um pouquinho qual é esse lugar de fala que vocês têm. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Estamos muito felizes de estar aqui. E vai ser uma honra participar, fazer parte desse Mulheres da Telecom cast especial do Dia das Mães. Sou mãe também. Além de ser filha, sou mãe. E vai ser muito legal o nosso papo. E que missão, né, Regina? Que Missão. E tá bem acompanhada com a sua mãe, né? Você já fez algum podcast com a sua mãe, junto com ela? Nunca, meu primeiro podcast da vida, com mãe, Eu sem também. mãe. Ah, Tô me que achando legal. aqui. Regina, Que legal. me conta uma parada. A Bruna estava me falando que você tem mais de 40 anos em telecomunicações. Como é que é? 47. E numa época que, além de mulheres serem caladas, as mulheres não tinham oportunidade, voto, não Vez, não servia para nada, nada. né? Só servia para ficar atrás do fogão, é isso? Como é que foi abrir essa porta, né, dentro de um lugar que sabemos que não é tinha bastante... porta. Dentro de um lugar que não tinha Que não porta. tinha Como porta, que você abriu essa exatamente. porta? Arrebentar a porta. O que eu tenho que falar é realmente, eu fiz uma faculdade que tinha 1.200 alunos e 12 mulheres. Nossa, Eu sou de uma sala que tinha 120 alunos e 2 mulheres. nossa. E nós duas brilhamos, porque a Eleni, que é a minha colega, ela foi o homem de negócios do Brasil. Você falou que fez eletroeletrônica, né? Como é que foi? Falou assim, pai, vou fazer eletroeletrônica. Não, eu queria fazer comunicações, telecomunicações. E na época Não só tinha essa. Depois que teve no Mackenzie. Mas como é que foi a reação escolha, do seu né? pai de falar assim, não, vou fazer esse negócio de homem? Porque era coisa de homem, né? Então, é isso que eu tenho esse pedigree, vamos chamar assim. A minha mãe era engenheira química. Olha, Caramba. tá vendo? E Então o meu pai vem era do exemplo, né? psiquiatra. Vem do exemplo. Que o meu Sem pai era dúvida. psiquiatra. Então, na minha casa, a igualdade de mulher, eu não tinha. Eu lembro que uma vez eu cheguei para o meu pai e falei para ele, papai, eu queria fazer engenharia, mas como aqui em Prudente não tem, eu acho que Interior? eu vou fazer matemática, porque lá tinha matemática. Aí ele falou, mas por que você não vai fazer engenharia? Eu falei, porque é longe, a que eu quero fazer é em Minas. Ele falou, qual é o problema? Que ousado o teu pai, né? Porque engenharia é coisa, Então, era quer coisa, dizer, né? isso Muito já masculinizado foi, na época. E isso já foi assim. Aí eu fui fazer faculdade. Na faculdade, agora que você quer que eu conte assim? as Claro, coisas? Como claro, você quiser. conta. Conta Bom. pra gente. Como mulher, né? Esse que é o info. Eu passei em 13º lugar no vestibular, então quando eu cheguei, todo mundo queria saber quem era aquela menina que tinha gabaritado em português e matemática, sabe? Assim, todo mundo já... A curiosidade, né? Quem que é, tal. Bom, aí depois, na faculdade, lógico que eu tomei todas as cantadas que vocês possam imaginar, tudo bom. Cantada ou assediada? Fala. Cantadas. É. Passar, fazer...
gostosa, sabe? Essas coisas Aham. assim, sabe? Que hoje é assédio. Hoje já é, mas mas não era assédio. não Era assédio, normalizado, era né? normalizado, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto também, até porque hoje o conceito que a gente tem de tipo, assédio, naquela época, nos anos 70, era totalmente diferente. Então, muitas coisas, assim, ela acha que eram tranquilas, porque, assim, já tá inerente parte. nela, já fazia parte. Que hoje a gente já olha com outros olhos, né? Abomina. Uhum. É engraçado isso, porque você vê esse Essa conceito mudança, geracional né? muito forte. Legal. E quando você ouve isso, Marília, você vê a diferença desse tempo, né? Que Exatamente. já não existe mais, mas ao mesmo tempo é o que formou ela, né? É o que Exatamente. trouxe Eu não ela posso, até assim, aqui, criticar né? essa coisa, que até chega a ser uma certa postura machista, por um lado. Ah, não, mas era normal, imagina. Eu era mogata, Sim. todo mundo, sabe assim? Sim. Mas não é por aí. Mas é que hoje, até conversando, a gente conversa muito sobre isso. E, assim, várias questões que hoje, assim, são consideradas graves, porque de fato são, no passado eram relativamente normalizadas, Porque né? eu falo assim que acontece muito isso. Eu vejo na minha família, né? Que as mulheres mais jovens ficam tentando corrigir as mulheres mais velhas. Sem dúvida. Porque é uma outra realidade, né? E às vezes isso pode ser até agressivo, né? Para a pessoa mais velha, porque a pessoa não se sente muito assim. Exato. Não sente que tá agredindo, É uma outra né? realidade, talvez, né? É uma outra Sente que leitura não. da realidade. Concordo. Vocês vivem isso? Eu Concordo, vivo é isso muito, a gente tem muitos direto, conflitos com relacionados ela, a com meu isso. filho também, mas com a Marília mais. Uhum. Mas voltando às cantadas. Então, bom, tive todas e, bom, isso deixa pra lá. E fui fazendo faculdade. Só que tem um parêntese aí, vamos colocar isso na história. Nós estávamos na ditadura, no milagre econômico. O Brasil, quando eu fui fazer faculdade, para eu falar com meus pais, eu tinha que chegar no centro telefônico de manhã, pedir a ligação. A ligação só saía às 8 da noite. A telefonista de Santa Rita tinha que falar com a telefonista de Itajubá, que tinha que falar com a telefonista de uma cidade mais para cima, X, que ia para Belo Horizonte, que Belo Horizonte falava com São Paulo, que São Paulo falava com Marília, com Bauru, papapá, até chegar em Presidente Prudente. E você estava onde? Em Fazendo... Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do No sul de Sapucaí. Minas, Isso. é perto de Sul de Itajubá, Minas. entre Itajubá e Tudo Pouso isso Alegre. já era telecomunicações. Não, isso era o que tinha de telefone Era- na época. Era a opção para falar com Era seus pais. opção para falar. E muitas vezes eu não conseguia falar, então as telefonistas falavam o que eu tinha falado, eu ia passando para frente e tal. Um telefone sem fio. Um telefone. E tá sozinha em outra A cidade, gente não né? consegue imaginar que Não, é isso, né? é muito Não consigo louco, imaginar. né? E tá sozinha em outra cidade, assim, pra você era difícil, sendo mulher, porque você era mulher, Foi difícil. sozinha em outra cidade, né? Foi difícil, por duas razões. Uma, enquanto eu estava na casa dos meus pais, a decisão não era minha. A decisão era dos meus pais. Eu posso ir ao baile? Pode. Mas tal hora tem que estar em casa. Se eu não pudesse ir, o não quem dava era eles, não era eu. Eu ia brigar, sempre. Ai, mas eu quero ir, mas eu quero ir. Não vai, pronto. Por exemplo, meu pai nunca deixou eu ir à festa de cerveja. Não, tá. Não ia, Bom. pronto, acabou. Não vai. E se eu fosse a uma festa, eu sabia a hora que eu tinha que voltar para casa. E isso é uma decisão que eu tive que tomar sozinha depois. Sim. No meio onde só tinha homem. Se eu tinha que ir para aquela festa ou não, ou para aquele evento, para qualquer lugar, e se eu fosse, que horas eu teria que voltar? Porque isso não. De repente eu vi que eu tinha que viver isso. E você tinha medo, assim, do julgamento? Nunca, Porque você nunca, era uma mulher nunca, sozinha nunca, e era há muitos anos atrás, né? Quantos anos atrás? Não. 40 anos atrás? 70, eu fui para lá em 72. O que eu acho Exato. interessante é que, assim, realmente você estava abrindo uma 50 porta de um mundo novo, Exatamente. inclusive para sua filha, né? Quando você chegou, tua mãe já estava na telefonia, né? Já estava Exato, Exato, ela se Então, formou em né? 76 e eu nasci em 83. Ela já era uma mulher independente. já era uma top executiva. Estava Mulher no da rolê Telecom. forte, né? Exatamente. E Foi como- um exemplo que eu tive enorme, Aham. entendeu? Foi uma coisa que, assim, fez toda a diferença na minha vida. Inclusive a questão de estímulo. Tanto o exemplo da minha avó, como ela disse, que era a primeira engenheira, contava pra todo mundo isso na escola. Minha mãe ser engenheira. Minha mãe sempre trabalhou muito. Então tem aquela questão de, tipo, ela não acompanhou a gente tão de perto quanto hoje. Por exemplo, eu acompanho meu filho.
Mas porque são realidades totalmente diferentes. Por quê? Por conta da pandemia, abençoada seja ela por esse aspecto, passou a existir o home office e no período da pandemia eu engravidei. Então, assim, o jeito que eu vi o meu filho crescer, meu filho hoje tem 1 ano e 10 meses. E eu acompanhei tudo, o primeiro passo, a primeira palavra, o primeiro sorriso, tudo. Eu tava lá, porque eu tava do lado trabalhando, mas tava lá. Agora, por outro lado, ela não tava. A gente veio batendo um papo sobre isso no carro antes da gente chegar aqui. Nossa, essa diferença. Fiquei interessado nesse papo no carro. Essa diferença Sempre foi... são bons, né? Os papos de Exatamente. Essa diferença de criação foi muito. Assim, apesar do meu filho ter tido babá, até agora ele tá indo pra escolinha, então a gente não tem mais babá. Mas, enfim, ele teve babá o tempo todo. Ele tava do meu lado, né? Era um gritinho, eu já ouvia, já saía do escritório. O que foi muito diferente dela, eu cresci com babá também, mas ela tava longe e não tinha celular, não tinha essa coisa de fazer uma chamada de vídeo pra ver como é que ele tá. Um WhatsApp, não tinha nada, era telefone de escada, gente. A gente tá falando dos anos 80. O telefone de escada foi quando eu fui pra faculdade. Aí com o Mário Andreasa, foi naquela época, houve a implementação das teles no Brasil. Que você acompanhou de perto. Total, eu acompanhei do início. E tinha mais mulher com você ou só você? Tinha. Quantas mulheres, você lembra? Olha, eu não sei quantas mulheres, mas tinha mulheres. Tinha. Na minha faculdade nós éramos em 12. A gente fala dessa expressão da sororidade, né? Mulheres ajudando outras mulheres e formando um grupo para ganhar mais força. Não, isso não tinha. Vocês não eram tão não unidas? tinha, Era colega, normal. Colega. Não tinha essa história. Então, mas o que eu quis colocar aquela hora era o seguinte: na situação do Brasil de então, havia necessidade de profissionais nas telecomunicações. Não tinha na Não época? tinha. Tanto que o Inatel abriu para fazer uma escola que era engenharia operacional, uma engenharia de 3 anos para poder ter força de trabalho no mercado para colocar os DDDs. Não tinha DDD, não tinha. Então, para poder implementar, foi quando começou Telesp, Telepar, Telemig, Telerge, as teles que a gente falava. Gente, olha só, é a história viva contando. Ela viu de perto, né? Eu vivi, eu Viveu. eu vivi. É verdade. Então, o que acontece? Isto fez com que, de certa forma, profissionalmente, eu não fosse humilhada, não fosse... Porque precisavam de você. Porque precisavam de mim. Entendeu? Diferente. Quer dizer, era uma coisa. Eu vejo que tem esse lado na história. Precisavam de você, mas você tinha a competência de Sim, devolver sim. no nível que eles precisavam também. O meu né? primeiro emprego eu ainda não tinha o CREA. Sim. E eu ganhava, sem ter o CREA, vou até contar para vocês o meu salário, o equivalente a $3.000. Na época, imagina que nota. Sabe, em dólar eram $3.000. E a empresa, ainda a Votel, essa que eu te disse, Sim. ainda pagava para o engenheiro que tinha o CREA assinar os meus projetos, porque eu não tinha CREA, eu não podia assinar. Você tinha um salário de engenheiro, só para as pessoas entenderem, mais ou menos isso. Eu um acho alto salário, que, conta eu acho que era hoje, melhor. quem tem um salário desse? É que $3.000 nos anos... E na época, e eu não era 75. formada ainda, eu não tinha CREA, Sim, não era nada. sim. Você vê a necessidade da mão de obra no mercado. Hoje, mulheres lutam por equidade salarial, né? Equidade de direitos e tal. E naquela época você já colocava isso. Isso não era uma questão porque você já era tratada como igual. Sim, ou mas você eu já sentia... ouvi isso. Mas você é casada, você tem marido, você não precisa de ter esse salário. Isso eu já ouvi. Você sentia isso. Já. Não, ouvia Você é isso. casada, Você tem tem marido. marido e você não precisa desse salário. Ai, que absurdo, né? Só que eu tenho... Mesmo meu- trabalhando igualmente como Tudo eles. igual. Mas eu tenho um jeito de dar a resposta certa para todo mundo, de maneira que a pessoa entenda exatamente o que eu quero falar. Tipo, se você é casada com um ignorante imbecil, o problema é teu, não é meu. Sabe assim? Uhum. Se o meu marido teve sorte de casar comigo e você casou com uma idiota, o problema é teu, não é meu. Você devolveu com a mesma Opa! energia, né? Na mesma hora. Tinha que ser forte, né? Agora tem uma coisa que... Como é que era ser criada por uma mulher tão Ela forte e não- determinada? não- Você eu chegou... Não tem... Não, mas cheguei, sem dúvida, sem dúvida. Talvez ela não tenha noção de que, assim... Sim, minha mãe sempre foi muito brava. E hoje, mais velha, eu entendo por quê. Justamente porque ela precisava se colocar. Entendeu? Então, exatamente o que ela falou. Imagina, se eu paro, um diretor chega, olha, vai ter cortes,
você é mulher, então você não é o arrimo da família, digamos assim. Aí tem que dar uma resposta tipo essa, né? E minha mãe sempre foi muito brava. Sempre foi muito inteligente, sempre foi... E assim, isso também veio muito da minha avó, que também era muito brava, sabe? Então, mas sempre foi uma questão que... Aquela palavra que tá na moda, mas não deixou de, tipo, me empoderar muito por conta disso, sabe? Já sempre percebi, poxa, já sofri várias questões de assédio moral, assédio de chefe, ou várias questões, e eu sempre me impus muito bem por conta disso, por conta do de ter esse exemplo de exemplo, casa. sabe? O exemplo de casa. Olha, você que- sabia disso? Não, mas eu imaginei. Porque eu também tive esse exemplo da minha mãe, sabe? Então, É uma que cadeia, né? Um Exato, é uma evento em cadeia. Eu não imaginava que fosse diferente. Eu não esperava coisa diferente do Tá que vendo? isso. É, mas é o jeito que Parabéns. que eu fui criada, sabe? Eu sempre soube. Sempre falei pra todo mundo que minha mãe trabalhava igual meu pai. O que na minha época, anos 80, era, de certa Raridade. forma, esquisito. Era Era raridade. estranho, As pessoas tinham mães com profissões que eram um pouco mais flexíveis, no sentido de tinham... E podiam a, Sempre ir gente, pra- tava em e a gente tá casa. falando de um tema que é muito atual, né? Uhum. Que são mulheres que saem para trabalhar e que deixam seus filhos em casa e tal, e aí voltam, aí vão brincar com seus filhos, né? Então tem esse gap de ausência e tal. Como é que era isso para vocês? Como é que era essa dinâmica? Porque foi o que você Porque- falou, né? Você falou, minha mãe ela não foi muito presente. Mas aí eu queria falar pra você como foi difícil. Porque eu sou mãe e é muito difícil a gente ter filhos e não estar 100% com eles. Porque a gente se cobra, né? Muito. A gente se acha culpado de não muito, estar muito. ali. Nós homens também sentimos essa dor também. Mas mulher é diferente, Não, porque até não na é igual. cultura... Não, claro que não é Exato, não igual. tem como, é. Claro que não é igual. Eu tô falando, né, desse meu Exato. sentimento. Não, mas eu é entendo, óbvio que não é mas- igual. Quando a Marília nasceu, passado um tempo, eu meio que entrei em parafuso, sabe? Porque eu tinha... E outra coisa, eu trabalhava, eu viajava. Eu saía na Você morou segunda... fora, né? Não, Ou não? Nessa época já tava aqui. tava aqui, mas trabalhando, eu tinha que viajar a trabalho, tinha que ir a Brasília, tinha que ir a tal lugar, tinha que ir a tal... E passava 2, 3 dias E fora. você teve ainda a licença maternidade? Você conseguiu cumprir? Tive. Deixou ela em casa com quanto tempo? Você lembra? Uai, Eram 3 4 meses, né? 3 É. meses, eram né? 3 Você- meses na época. 3 né? meses você deixou É. e com 4 já foi trabalhar. O que acontece é horrível. o seguinte, eu tive uma sorte muito grande, que eu arrumei uma senhora babá. Uma amiga, mais que uma babá, Ela é né? madrinha do meu segundo filho, pra você ter uma É. E ideia. ela é próxima da gente até hoje, bem próxima. Conosco, ela é a Legal. avó dos meus netos, sabe? Eu É tudo acredito. então. O que eu tinha era um staff. Eu preparei um staff. Uhum. Sabe? Porque para eu ter esta vida que eu tinha que ter uma estrutura familiar que segurasse essa peruca. Então eu tinha a babá, que começou comigo, a Marília tinha 15 dias. Nossa. Quer dizer, então ela começou durante a minha licença maternidade. Aí saiu depois, eu tinha um motorista, que era interessantíssimo. Eu ia para o trabalho, ele estava me esperando. Eu chegava lá, Rapidamente. eu dava a chave do carro para ele, ele ia para minha casa, eu ia trabalhar e no final da tarde ele trazia a chave do carro, eu pegava o carro e ia para casa. Ou seja, o trabalho de mãe turista, quem fez era outra pessoa. Fora isso, eu tinha mais a estrutura da casa. Eu tinha cozinheira, eu tinha arrumadeira. Tinha esse apoio. Eu tinha todo esse apoio. E por mais que a gente tenha essa boa intenção, vamos falar assim, né? Por mais que a gente tenha essa boa intenção e tá tudo dentro da nossa cabeça tudo correto, como é que batia isso em você? Que era filha. Não, na deixa eu cabeça. só terminar. Claro, lógico, Só um pouquinho, lógico. só falar. Lógico. Que aí eu entrei nesse parafuso, nisso que você falou, sabe? Pô, mas eu não cuido Eu sou das- tudo, mas eu não consigo Não ser tô tudo com a minha nada, tal. filha. É. Aí um dia eu estava conversando com a tia do meu marido, que é psicóloga. Uhum. E eu conversando, eu falei, tia Lenita, eu tô com um problema existencial. Mas conversando, tomando cerveja, conversando, Sim. a gente era até na praia. Aí ela falou, o que foi, filha? Eu falei, tio, tá assim, eu tô me sentindo culpada. Porque a gente tem culpa, não é A isso? gente sente culpada. É. Nasce uma É mãe, muito nasce uma comum, culpa. né, mães fazerem isso. isso. Já... Nunca tá bom. Nunca tá bom. A gente nunca fez o suficiente. Aí ela né? me falou um negócio que eu achei interessantíssimo. Ela falou assim, o tempo que você tiver para os seus filhos tem que ser dos seus filhos.
Com qualidade. Qualidade de Qualidade. presença, Qualidade. né? Qualidade, porque eles vão sofrer muito menos do que crescerem ouvindo você falar: ai, eu podia estar fazendo isso, estar fazendo aquilo, mas o fulaninho nasceu e eu tive que parar de trabalhar. Abortar meu Então sonho, a né? culpa vai ser da criança. Ela vai ficar com essa culpa. Mesmo que ela esteja brincando, mas ela escutou e aquilo ficou. E eu posso compartilhar até com você, Regina, que a gente viaja muito aqui na Stena, né? E nós temos, nesse grupo, nós temos a Catiane, temos a Tamara, que são as fundadoras, e a Carol. E a Tamara tem filho, e no nosso último evento, que nós fomos a Minas, ela começou a chorar, a gente até compartilhou junto, e a gente, poxa, eu queria estar em casa com a minha filha. Aí eu parei também e falei pra ela, olha, a gente tá preparando o futuro pra elas. Pra que elas vejam que é possível ser uma mulher de negócios, ser uma executiva, ser o que elas quiserem. Porque eu acho que quando você olhou pra sua mãe, é isso que você pensa. As coisas assim, eu me impus, Bruna. Quando alguém vinha, né, falar qualquer coisa, eu ia lá e me impunha. Eu peguei isso da minha mãe, então você abriu o caminho pra Marília. Exato. Mentalmente. E sem perceber. Porque o Leco falou, você percebeu que você fez isso? Aí você falou, não caiu muita ficha, mas dentro do coração dela você abriu esse caminho. Porque é o exemplo. É difícil, mas é É o difícil exemplo, pra caramba. sem É o exemplo dúvida. sem É o falar, exemplo sem fazendo, falar. né? Mas na Isso. prática, assim, É na duro. época, na época era, mas era tipo a realidade. Hoje, meu terapeuta gosta de ouvir essas histórias, porque ele acha bem legal. E eu perguntei isso Sim, porque assim, sem eu dúvida. tenho uma amiga, né, que é muito próxima, que é filha da Monja Cohen, então uma pessoa iluminadíssima. Mais adora. que exatamente. Sim. Uma pessoa Eu iluminadíssima. adoro. Também. Só que quando ela era criança, eu lembro que a gente tava lá e ela falava, putz, mas minha mãe nunca tá comigo, que não sei o que, que ela tava fazendo as coisas, preparando o futuro. Exato. Mas quando a gente é criança, a gente só quer acompanhar, a gente não quer saber que a mãe tá preparando o futuro, A né? gente quer o presente, né? E eu queria saber como é que isso batia em você. Olha, na época, então, isso que eu tô falando. Na época, assim, passou tranquilo. Hoje tem algumas questões que eu vejo refletindo, tipo, no meu comportamento com o meu filho. Por exemplo, eu tenho um trauma, um pânico de chegar atrasada pra buscar ele na escola. Porque às vezes ela ficava presa em reunião e não conseguia. Você lembra? Você sabe disso. Então, é uma coisa que é um trauma que bateu Isso em mim. refletiu Reflete em mim. então tem um desespero. teu dia atual. Por exemplo, antes do nosso podcast, eu já mandei mensagem pra diretora da escola e avisei, olha, a gente vai atrasar um pouco aqui. E assim, tudo bem ele ficar hoje até as 5, ao invés de ficar até as 3, que é normalmente o horário que ele fica? E não, sem problemas, tal, tá tudo acertado. Aí agora eu tô mais tranquila, mas no começo eu confesso que eu estava um pouco aflita pensando nisso, sabe? Porque são traumas que ficam na gente, que a gente não percebe na hora. A gente vai perceber depois quando a gente tem os nossos. Exato. E em linha com o que ela falou, no começo, Não, obrigado por infelizmente, compartilhar, porque é uma dor que a gente... É difícil, e a difícil gente de vai compartilhar. descobrindo depois, sabe? São Sim. coisas que, tipo, eu vou construindo. Eu passei a entender muito melhor a minha mãe depois que eu virei mãe. Isso é um fato. Pra todos, E eu acho. pra todo mundo, eu Acho que gente... a maioria das pessoas. né? Exato. E o que eu acho, assim, que... Enfim, o que pegou pra mim foi quando eu não tive licença maternidade. Porque ao contrário da minha mãe, eu não trabalhava numa empresa. Eu estava uma das donas da empresa. Então, não tinha... E a função que eu exerço na nossa empresa até hoje, eu não tenho um substituto. Eu tenho um assistente, uma coisa assim, mas eu não tenho ninguém que faça... O tomador de decisão O tomador pela de Marília. decisão jurídica na Difícil. minha empresa, entendeu? E decisões negociais, Hoje estratégias você com tem uma clientes. empresa jurídica, é isso? E não, hoje Não, eu tenho Ela uma... cuida da parte jurídica Exato, da nossa empresa. Nós somos sócios. Eu, minha mãe, meu pai e meu marido. Então Cada um conta de cuida novo aí que a gente de não uma sabe área. dessa parte aí. Lógico, É. nós temos uma empresa, a gente trabalha com telecom. Desde 2007, a gente fundei essa empresa. Chama Z2G Tech. A gente trabalha com, enfim, somos uma das maiores hoje do Brasil, graças a Deus, empresas do setor relacionadas ao gerenciamento e a implementação de projetos técnicos, high quality, específicos relacionados ao mundo de telecom, especialmente relacionados a satélites e etc. Todo um Gente, marca uma portfólio reunião, marca uma enorme, reunião. exato. E é muito específico e É é muito difícil. específico, exatamente. Quem não é da área, achar uma empresa que seja capacitada para tratar desses assuntos. Tá? Ganhamos, fizemos falo um porque as pessoas projetão procuram e no ano não passado, que ganhamos alguns prêmios, assim, de IBEST, de melhores, de algumas coisas, Incrível. assim, da nossa empresa por conta disso. E no meio deste grande projeto, que movimentou milhões, fizemos 208 instalações em menos de um ano no Brasil inteiro, desde o Amapá até, literalmente, o Chuí.
Caramba. 208 instalações. E no meio deste projeto, quando a gente preparou a proposta para esse projeto, que é uma multinacional super famosa Só pra de ter ideia, satélites. eu sou meio por fora de telecomunicações, né? Eu sou da área de televisão, cinema. O que isso impacta em quantidade de pessoas impactadas? Muitas, todas. Uma grande empresa de satélite hoje, que transmite vários canais. Eu não sei se eu posso falar o nome. Pode. Claro. Não, fala como que funciona, Tá, porque é. tem muita gente que tá escutando a gente que não entende como funciona É, isso eu queria na entender, prática. porque eu Pode não falar, entendo. explicar. Sim, é bom que eu vou pra explicar do clarear. jeito, digamos assim, leigo de quem não é engenheiro. Exato, Entendeu? Então acho isso. que talvez fique até melhor do que explicando. O Isso. que acontece? Pra gente tá vendo hoje qualquer programa na TV, estou falando TV a cabo, tal, TV aberta, não estou falando de streaming, que é outra história. Mas com relação à TV a cabo ou aberta, o sinal sai de um satélite. Então, a nossa empresa também faz isso. A gente tem um teleporto e a gente recebe o sinal de canais de TV diversos, passa lá no monte de equipamento, sobe via antena, bate no satélite, o satélite distribui. Ok? Para as Cai operadoras na minha daí. casa. Isso, cai na tua casa. Na verdade, cai na operadora de TV E a a cabo operadora ou cai na TV minha casa. canal direto. Entendi. Depende Só um aí do pouquinho. canal. Você sempre captou o sinal. Como ele chegou até você? Lá do satélite, mas quem que pôs o sinal lá? Uhum. No Como é que satélite. É chegou? o que a gente faz. Como a que gente chegou faz. até o satélite, É né? isso que a gente faz. Entendi. Sim, Deu pra legal. entender, eu Acho acho. que A gente faz deu o pra entender, uplink. O uplink, a Chama subida do uplink, sinal. a subida. E você tem o downlink, que é a descida do sinal. Basicamente. Basicamente, é. a Que nossa legal. empresa é isso. Isso. E aí, o que acontece? Um grande player do mercado internacional de satélites, entendeu? Tinha um satélite X que ia ser desativado, porque satélites têm vida útil lá em cima. É mesmo? Sim. Quanto tempo, mais ou menos? Assim, 15 anos. Menina? 15? Mais ou menos. 15 a 20 anos. É pouco. Mas Porque o no lançamento, lixo, aquele Então- foguete, aquela Então, coisa, isso que eu ia aquela perguntar, cadaveral. então deve ter milhares de satélites no espaço. Exato. O que acontece, né? Que louco. Eu brinco que é a história do canudinho. Quando inventaram o plástico e o canudinho, você já comprou em qualquer lugar? Porque você pensa, gente, olha o tamanho do oceano, você acha que uma tampinha de garrafa vai sujar? E aí, olha o problema que a gente tem de lixo hoje. Exato. Da mesma forma, eu encaro o lixo espacial. Porque assim, o que acontece? Os satélites ficam numa órbita determinada da Terra, tá? E eles vão com um combustível suficiente para o X de anos, que é a vida útil deles. Desculpa, eles têm combustível mesmo? Tem combustível para eles ficarem lá funcionando. Tem Mas eu pensei que era a órbita, Lecu, que você. Não, ele Não. fica Na na órbita. órbita. Mas como ele recebe o sinal e transmite? Ele Entendi. tem que ter uma parte interna dele É. lá que faz esse Um trabalho. combustível. Que legal. Exatamente. E aí eles vão ainda com o restinho, porque aí depois que dá o prazo de vida dele, ele é tipo impulsionado para fora da órbita. Onde vai parar? A gente vai ter esse problema. A gente, eu não sei. Meu filho, talvez. Nossos Meus netos, com filhos. certeza. Os netos, com certeza. Com certeza. Porque aí o negócio vai, sabe, da mesma forma que a história da 15 em tampinha 15 ou do em 15 de canudinho. milhar. Porque ele Milhares. tem que sair dessa órbita. Porque senão ele vira, Porque atrapalha o os outro outros. vai ter que entrar naquele ponto. Exatamente. Quer dizer, Entendi. além do, Então ele é jogado. E aí vai. onde quer você dizer, quiser. além de todo esse plástico que a gente tem no mundo, todo esse lixo, Ainda a gente Tem tem o que, lixo tem- espacial que a tem gente que- nem tem que se imagina. preocupar com chuva de satélites. Então, assim, se tivesse Basicamente. assim, uma ordem, né, espacial, a gente poderia ser muito multado, né? Muito, Os seres humanos, exatamente. por outros seres. Se Exatamente. eles estão vendo tudo isso, né? Não sei se alguém acredita Gente, ó, em vida, né, em Marte, a produção tá mas... me dando um toque aqui pra vocês ficarem um pouquinho mais pra frente das câmeras. Aqui, Beleza. tá bom? Beleza, então vamos lá. Desculpa. Então, gente. voltando aí para o nosso super projeto. Então, o que acontece? Uma grande player de satélite é desativar um satélite e botar outro no lugar. Só que aí, ele não fica exatamente no lugar, porque por um breve período de tempo, os dois têm que funcionar ao mesmo tempo, até migrar de um para outro. Sim, Certo? claro. E aí, então, a gente tem que reapontar todas as antenas que estão em todas as operadoras do Brasil, viradas para aquele satélite, para o novo satélite, digamos assim. Então, a gente, nessa esteira, fomos convidados por essa empresa para apresentar uma proposta. Esta proposta eu fiz, eu tinha acabado de descobrir que eu tava grávida, gente. Ninguém nem sabia, eu não tava nem nos 3 meses, sabe? Contar Que pras loucura. pessoas. E eu fazia a proposta vomitando. Foi uma proposta, sei lá, uns 50 páginas, tudo em inglês. Uma coisa que eu tinha expertise de fazer por conta de toda a minha bagagem. Da de- especialidade que você já tem. Exatamente. E também, sei lá, de ser advogado, de escrever mais que tudo, falar mais que a boca, aquela coisa, escrever em inglês, aquele inglês meio formal e tal. Enfim, preparei essa proposta vomitando, né? Pra fazer um pouquinho, passando mal. Aquela coisa assim, bem de comecinho de gravidez. Fizemos várias reuniões
reuniões online com todo mundo, board do mundo inteiro e tal, dessa empresa. E passamos, fomos contratados. Que legal. Assinamos o contrato, eu tava grávida o quê? De uns 3 ou 4 meses já. E aí, quando começou, de trabalhar. fato, o trabalho a implementar, eu já comecei a organizar junto a minha, digamos assim, substituição no período que eu imaginava, pobre de mim, que eu ia ter licença, entendeu? Que meu Vou filho... curtir o Zezinho. Vou curtir o Zezinho. Tipo, ele nasceu em julho, eu lembro que até comentando com meu pai, com a minha mãe, ele falou, quando você pretende voltar? Eu falei, acho que só em janeiro. Gente, meu filho tinha uma semana. Ela já estava trabalhando. Eu já estava trabalhando. Na maternidade, eu induzi o parto, né? Enfim, na maternidade, enquanto eu estava lá no processo de indução, eu estava respondendo e-mail. Então, assim, não foi nada do que eu pensei. E a gente está falando de uma realidade de mulheres na telecom. Exato. Exatamente. É tudo voltado para telecom. Tudo na telecom, entendeu? E não tinha o Não que era outra fazer, área. sabe? Eu fiz uma reunião com eles pra passar, assim, a gente contratou um terceiro, um gerente terceiro, pra cuidar dessa parte do projeto enquanto eu estivesse fora. Mas assim, meio que não deu certo, porque as pessoas Porque é muito meio... específico. É muito específico. É muito específico. O cara não abraçou exatamente como a gente pretendia que ele abraçasse. Como e... você faria. Exato, porque é aquela coisa, né? Quando você é dor, não é? Quando você faz pra você, é diferente de quando você faz pra qualquer outra pessoa. Quando tem consciência. Quando tem consciência, lógico. Mas isso aqui a gente sempre Não, teve, porque assim, na nossa empresa. Porque eu falo assim que... eu tô comentando isso, porque assim, eu, nesse lugar de homem, eu percebo assim que realmente vocês se doam muito mais, vocês se colocam muito mais, vocês precisam se esforçar muito mais, enquanto a gente está lá fazendo o dia a dia, o arroz com feijão, pagando o boleto também. Vocês fazem isso além de serem muitas coisas, né? E somos cobrados, porque olha, também vou te dar um exemplo aí em linha com o que você tá falando. Você já deve ter viajado muito, etc. Você tem filho, certo? Alguém em alguma viagem sua de trabalho já perguntou pra você com quem tá seu filho? Porque já é uma coisa, tipo, intrínseca que vai estar com a mãe. Agora, quando a mãe viaja, Exato. já pergunta. A primeira coisa que as pessoas coisa. perguntam, ainda perguntam com um toque de malícia, que esse é... É Onde é que doido. tá seu filho? Com quem tá você cuidando? Quem tá cuidando? Quem tá cuidando? É. Exatamente. A primeira vez que eu viajei a trabalho, depois que meu filho nasceu, ele tinha uns 4 meses, 3 ou 4 meses. Eu fui fazer uma viagem bate e volta pra Curitiba. Mas eu voltei e foi a primeira vez que eu não fiz ele dormir. Quem fez foi o marido. Todo mundo na reunião me perguntou, quem ficou com seu filho? E provavelmente É quem horrível faz essa isso. pergunta são homens. Não, mas mulher Não? também. É mesmo? Porque a sororidade A gente tem um mix. existe. É um mix. Romanas. Pelo contrário, Não, é o porque- homem já não... É porque eu acho não que pergunta também pra eles. existem mulheres machistas, né? Como Também, existem mas não é nem isso, é negros curiosidade racistas, mesmo. É É mesmo? curiosidade, É eu acho porque que é de na- mulher pra mulher. Na cabeça Sei. da pessoa Cara, já com quem tem que você ter deixou? alguém, Tipo, né? como é que eu tenho que fazer, né? Agora, Que meu você marido já fez, foi né? viajar pra pescar, já fez várias Ninguém viagens. pergunta. Ninguém nunca perguntou pra ele. Então, a minha resposta foi... Quando o Zé, né, meu marido, viajou, você perguntou pra ele quem que ficou com o Zezinho? Não, então assim, por que você tá perguntando pra mim? Sabe, assim, também, ó, é aquela questão de bater a São resposta. Bi, Regina. Exato. São perguntas que são meio passivo-agressivas, né? São Exatamente. microagressões. Parece que te cutuca, sabe? É. Assim, uma São coisa microagressões que parece natural, mas não é, né? Porque atravessa essa Nossa, da pergunta onde veio essa gente. mulher? E Veio de tem São uma Paulo, diferença Curitiba, não nesse sei o que. Quem caso ficou a filha específico. dela? Olha, eu moro no mesmo bairro que a Marília mora. A sogra dela mora aqui em São Paulo. Quer dizer, pro padrão geral do Brasil. De Porque rede de fala, não, apoio, assim. Uhum. ficou com a minha mãe, ficou com a minha sogra. Minha mãe morava em Presidente Prudente, minha sogra em Cruzeiro. Isso que eu ia perguntar, porque se Por fosse isso eu que eu tive contratei que ter. uma babá, eu falei, cara, mas acho que ela não conseguiu então ter a mãe presente, Nunca, né? Porque nunca. é muito Minha mãe não tinha difícil. rede de apoio. Ela também era E engenheira. minha mãe trabalhava, Tinha não, vida. ela era professora. Professora. Professora, ela nunca exerceu engenharia, porque Nunca. quando ela se formou, o que ela ia fazer? Uma engenheira química em Presidente Prudente em 1950. Então começaram Virou a... professora de matemática. né? Ela virou professora de matemática, de química, de física. Então aí ela foi fazer pedagogia, foi fazer outras coisas para poder... Você sabe por que eu falo isso? Isso é muito importante. A gente teve um congresso agora, onde a Mulheres da Telecom teve participação em um painel, né, da RTI.
Tá, Congresso legal. RTI de Provedores. E uma das questões que nós levantamos na Mulheres da Telecom é sobre que as empresas deem oportunidade para ter ingresso de mulheres na telecomunicação. Hoje nós só temos 10% de mulheres nas vagas de telecomunicação, um dado que vem da própria Mas por quê? Anatel. Por quê? É isso que a sua mãe vivia, Regina. Às vezes, a mulher ela escolhe a faculdade que ela acha que ela vai ser mais facilmente integrada profissionalmente depois. Eu vou fazer administração, a mulher. Por quê? Porque é fácil achar trabalho, né? Achar emprego. Vou fazer, vou fazer interior. Vou fazer pedagogia. Porque eu consigo, né, na escola, entrar como professora. Por que você não faz TI? Porque não tem oportunidade nas empresas de TI. Não. Então, não tem isso... mercado de trabalho não tem no lugar onde ela quer. Exato. Quando eu me formei, jamais eu pensei em voltar para Presidente Prudente. O que eu ia fazer lá com esse título? Exatamente. Exato, ela vai direto pra mas o que ela São está Paulo. falando a é gente- de uma verdade construída, né? De Exato. uma verdade, de uma percepção coletiva construída. E eu acho que essa percepção deve ser meio real mesmo. Eu fico Exato. Sem imaginando. dúvida. E o que vocês estão falando, vocês estão quebrando essa barreira, né? Mas, vou falar, eu tive em Santa Rita há uns 2 anos, fazendo dando uma palestra lá, na Semana das Mulheres nas Comunicações. Que linda. E aí, um colega meu que fez vida de faculdade acadêmica, ele me convidou. Aí eu fui. E o que eu vi de mulher lá... Sim, mas é um o que a gente começo, fala sabe? assim, sabe, Rê? É assim, por exemplo, provedor. Vamos lá, num provedor de internet. A gente falou agora de a telecomunicação, ela tem várias veias, né? Vamos falar de provedor de internet, que hoje a gente tem mais de 21 mil provedores de internet no Brasil. São poucos provedores que conseguem admitir mulheres técnicas de rua. Que para eles seria um projeto interessantíssimo para que uma mulher, por exemplo, fizesse a instalação e a finalização de uma instalação de fibra ótica dentro da casa. Com certeza ficaria muito mais bem feito. Muito. Não, e aí... Tem o lado mulher, de falar, ele não vai Exato. passar por aqui, da E a decoração. recepção? Se você tivesse com a Marília em casa e com a sua babá e falasse assim, olha, tá indo um técnico aí pra fazer uma instalação. Aí chegasse um homem. E se chegasse uma mulher, ele não seria mais bem recebida? A técnica mulher pra fazer a instalação dentro da sua casa do que o homem? Com certeza. Então, Mas por na exemplo, minha, com na sua, certeza, por com exemplo, certeza. Agora, eu não sei de uma maneira de geral. outra Deixa eu maneira. falar de um Mas é isso que com a gente olhar. Mas olha, um Deixa eu falar ponto só, desculpa Imagina, te interromper, imagina. não, só para até ilustrar isso, que faz todo sentido, neste super projeto que comentei agora, a gente teve galera, quase 60 pessoas trabalhando pra gente, de mulheres. Éramos eu, que cuidava dessa parte do contrato, a parte jurídica, da interface com o cliente, né, a gente reportava pra fora, então toda semana tinha reuniões, etc. A minha mãe, que cuidou de toda a parte, ela foi a controller do projeto, toda a parte de estoque, nota fiscal, onde vai, onde vem, não sei o quê. E a gente teve uma parceira mulher também, que foi a Cíntia, Fantástica. que cuidou de fora, De digamos fazer o assim, de link fazer o com- link com cada um dos instaladores. com a equipe técnica. Eram 3 mulheres apenas. Ela era Não teve assim- um técnico mulher, Não. mano. Entendeu? Olha só, Aí, é isso que ela tá eu entendo falando. É isso que Faz eu tô todo falando. sentido. isso. E baseado nisso, né, Cu, que a gente Uhum. tem hoje empresas que nos procuram a Mulheres da Telecom para implementar projetos de inclusão feminina dentro dos Se eu provedores. soubesse que existia quando nós Então, fizemos é o isso projeto, que- a é gente isso teria que o entrado em projeto contato sem visa. dúvida. Agora, deixa eu falar sabe? como leigo e como consumidor do trabalho ou do serviço de vocês, tá? Como leigo. Uhum. Então, assim, eu vou me colocar como um homem padrão dentro de uma sociedade machista, né? Então, eu recebo uma mulher técnica. Primeiro, eu não vou achar que ela é técnica. Eu vou achar que ela é alguma coisa, mas técnica nunca, né? Eu vou achar que ela é qualquer Verdade. coisa. Isso que eu falei, eu né? aceito. Aí, Mas não é todo mundo, não. mas aí o que eu faço? Aí eu deixo ela trabalhar. E eu vou olhando com desconfiança. Mas quando eu vejo que ela faz com mais capricho, com mais limpeza, com mais plasticidade Aí em tudo, aí eu mudo. Né? Sabe Aí onde me aconteceu quebra. isso? Na medicina. Isso acontece? Isso Uhum. acontece? Aconteceu isso Sem na dúvida. medicina. Sem Exato. dúvida. E nós, na parte técnica, nas comunicações, nós estamos no início da medicina, onde poucas mulheres atuavam.
E hoje, na faculdade de medicina, se duvidar, tem mais mulher do que homem. Exatamente. Sabe por quê? Porque isso eu sinto como cineasta. Tipo assim, japonês cineasta. Japonês é bom técnico. Japonês é bom técnico, pra tirar fotografia, né? Ele vai ficar... Entendeu? É que eu sofro isso, por isso que eu falei assim, então mulher deve sofrer isso também, né? É isso mesmo. E eu acho que também tem muito a ver essa questão, não só da parte técnica, mas isso em todas as profissões, tá? No direito também. Hoje em dia, é assim... 50-50, provavelmente, talvez até tenha mais mulher. Temos mulheres hoje, juristas respeitadíssimas. Hoje a nossa presidente do STF é uma mulher. Porém, quando eu entrei na faculdade, gente, não faz muito tempo, eu entrei em 2001. Tudo bem, faz tempo, mas assim, não é tanto tempo assim. Já estamos no nosso século, entendeu? E o que eu acho, o que aconteceu é que no primeiro ano, ainda havia aquela proibição nos tribunais de justiça de mulher entrar de calça. Tinha trajes forenses. Exatamente. Eu tinha que usar saia no primeiro ano da faculdade. A Marília chega pra mamãe, eu tenho que fazer compra de roupas. Mas por que, minha filha? Porque eu preciso de ter trajes forenses pra poder ir no fórum fazer pesquisa pra faculdade. Você não podia entrar de calça. Sim. Não, e é uma maluquice, Você entende? Tipo assim, como assim não podia entrar de calça, minha gente? Assim, hoje é surreal. Mas, gente, isso aconteceu no começo da minha faculdade. Eu não tô falando assim dos anos 70, tô falando de 2001, 2002. Acho que isso caiu em 2002, se não me engano. Coco Chanel foi a primeira pessoa a peitar isso, exatamente, foi ela a primeira. E é interessante olhar para isso, porque a gente realmente fica muito calcado a esses valores de construção de uma sociedade e acha que aquela verdade do passado ainda serve para hoje, né? E fica repetindo isso, porque a gente está muito ligado à validação, é segurança, sem dúvida. Onde dá segurança, né? E o novo sempre é inseguro. Conforto. Né? Exato, e foi também um pouco por isso que eu saí do mundo jurídico. Porque, querendo ou não, por mais que assim, eu sempre trabalhei em áreas assim, avançadas, digamos, em direito societário, M&A, que são fusões e aquisições, né? Então, na compra e venda de empresa, era um trabalho bem pesado, nos contratos enormes, tudo. Mulheres tinham muita participação nisso. Querendo ou não, o mundo do direito é sempre quadrado. Por enquanto, já melhorou muitíssimo o tal do direito digital, direito 2.0, as coisas estão muito melhores hoje. Mas ainda assim, não deixa de ser uma coisa muito engessada. E aí eu não quis. Quando eu coloquei até, falei pra vocês tal do período sabático que eu tirei, quando eu tive, sim, uma questão, uma espécie de burnout, digamos assim, combinada com assédio moral, num dos últimos escritórios que eu trabalhei, eu fiquei um tempo longe e repensando a minha vida. Então, se foi pra trabalhar com alguma coisa assim, sabe, assim, eu quero que seja meu, pra eu poder dar o sangue, sem dar o sangue pra outras pessoas e, enfim, depois ainda sofrer um super assédio moral e enfim, burnout, e ficar doente, né? Doente, literalmente doente. Eu acho que também o Zezinho te ajudou, né? Ajudou, mas esse foi meu, o Zezinho veio bem depois disso. Mas, por exemplo, você ter o Zezinho, né, tomar a decisão, vou ter o Zezinho, vou ser mãe. A gente tem que estar bem. Porque, na verdade, Bru, essa decisão, assim, aconteceu. Não foi que legal. Assim, não foi nada planejado, mas ele foi amado, obviamente, desde o minuto zero. Mas ele é filho da pandemia total. Então, total. Eu descobri que tava grávida num momento que ainda foi um momento super complicado das nossas vidas. Porque a gente tava lá numa entre-safra de trabalhos e apertados financeiramente. Pandemia, medo de tudo, né? Medo de ir pro hospital. Imagina meu desespero, grávida na pandemia, eu não saio de casa. E aí meu marido ainda teve Covid na época e ficou super mal. Rolou um isolamento. Nossa, foi terrível. Tanto que quando meu filhinho tomou vacina a primeira vez, eu chorei, abri o bocão e ninguém entendia lá no posto de saúde. Eu falava, gente, meu filho está tomando vacina. Pra mim é tipo a materialização de um sonho, porque eu grávida passei muito nervoso por causa desse bendito coronavírus, viu? Falar pra vocês. E é muito maluco, né? Eu falo assim que nós somos uma geração que a gente, daqui a uns 200 anos, acho que as pessoas vão estudar a nossa geração. Porque é onde aconteceu tudo, né? Onde aconteceu a morte de milhares de pessoas. Onde aconteceu também todas as viradas, né? Tipo, o analógico pro digital. O crescimento das telecomunicações. Né? Tudo isso, assim, mudou realmente o mundo. A gente conheceu... exatamente, né? A internet como essencial. Né? A internet virou essencial na pandemia. Né? Mas isso é meio que era, assim, o conhecimento da internet a gente acompanhou de perto, eu trabalhei num provedor. Nessa época, na pandemia, eu trabalhava em um provedor de internet no interior do Nordeste, em Sergipe, Itabaiana. Então, as pessoas não tinham hábito de usar a internet para soluções
diárias, né? Então, vamos pagar um boleto. Não, eu quero ir na loja pagar o boleto. Assim. Sempre foi Ah, isso. eu quero ir, sei lá, Fazer atualizar um supermercado. documento. Então, todas as pessoas tiveram que mudar Porque obrigatoriamente. tudo que é novo é inseguro. Tudo que é novo é inseguro, mas foi uma obrigação. Então, Foi imposto. foi imposto. Não foi, ou mudava ou morria. Era o que a gente pensava. Né? Ou você pagava o boleto digital, se adaptava a baixar um aplicativo e baixar o boleto e pagar ali pelo banco, online, ou você se arriscava de sair na rua e, sei lá, com medo, porque o psicológico das pessoas ficou muito abalado, o meu ficou muito abalado. Mas todo mundo ficou abalado. Porque teve uma diferença aí, teve a diferença da novidade, vamos chamar a internet aí, da novidade com a procura da pessoa por ela, ou da novidade com a imposição de ter que usá-la. Exato. Eu acho que eu vejo por aí. Porque Sim. eu sou da... Ó só. Eu já era casada quando saiu o Telex. A Marília nasceu, já não existia mais Telex. Eu sou da época do casada há fax. 5 anos. Não, eu sou do Telex. Daquele que eu você lembro, tinha que fazer lembro. aquele, Sim, eu lembro. deixar lá passando. Eu ouvi dizer. Você já ouviu Eu não dizer? ouvi falar, nunca ouvi falar. Porque a gente Telex tem... é um pré-fax. Nossa! Era um pré-fax. Então, e Tipo um e-mail da época. Tipo um e-mail? Que mandava pra porque pessoa? você escrevia, tinha uma fitinha assim que perfurava. Sim. Perfurava? Era. Não era letra? Não. Braille. Você Sei lá. escrevia, Mimeógrafo, como se né? Morsa. era como se fosse Morse. braille. Código. Você, código. Você datilografava normal. Aí passava uma fitinha que ia picotando. Sim. Caramba. Aí você Os podia computadores deixar eram assim. lá. Caramba. Você podia deixar lá que uma hora você punha para discar para o seu telefone, que tinha que estar conectado ao Telex também. Sim. Aí uma hora que entrasse, aí eu estava lá na tua casa, começava. Era a mensagem? E aí- Era a mensagem. Não, e Aí lá saía no papel. E aí, Que corta louco. pra 2023, a gente fala olhando pra Olhando, pessoa. no Né? FaceTime. O FaceTime. História. Exato. Então, na mesma geração, na mesma pessoa. Exatamente. E Então, outra por isso que eu coisa, falo que a gente vai ser mas aí estudado. que eu sofri mais com a época do Covid. Porque antes, na minha profissão, eu sempre trabalhei com e-mail, com Orkut, com tudo que tinha para trabalhar. Uhum. Só que eu fui obrigada a fazer supermercado por computador, a fazer tudo que todo mundo teve, pagar conta. Eu ia a banco pagar conta. Um dia o moço do banco falou, por que a senhora não paga no teu computador? Eu não sei. A senhora faz isso, isso, isso. Está entendendo? Quer dizer, eu não tinha que buscar, como depois foi imposto. Exato, mas o que eu acredito também é que essa questão, em linha com o que a Bruna falou, as grandes rupturas no ordenamento social, assim, no sentido de como a sociedade funciona como um todo, elas acontecem em momentos De limite de crise, que é ou muda ou morre. Entendeu? É evolutivo As guerras. isso, entendeu? As É o guerras. reptiliano gritando, né? Exato, Verdade. aquela questão do As luta ou guerras. fuga, sabe? Uhum. Então aí a gente teve que se adaptar à nova tecnologia, que seria a fuga, porque senão era luta, você ia pra rua e corria o risco de pegar a Covid, etc. Então, esses comportamentos disruptivos no mundo da telecom, hoje estão assim, desde que eu comecei a trabalhar, desde 2017 até hoje, a área já mudou totalmente. Totalmente, sabe? Então é uma renovação diária em linha do que aconteceu, aquela luta e fuga que a gente teve em 2020. Sim. E pra matar minha curiosidade, eu queria falar um pouquinho de assim. Bom, você tem um histórico, né, invejoso, Eu e falei, você acompanhou esse histórico todo. Um né? seriado. E você acompanhou todo esse histórico. Mas assim, é óbvio que com tudo isso, você sempre viu muitas coisas novas acontecendo e acolhendo isso. E morrendo. Você deve ter Uhum. acompanhado tudo isso também, assim. E a gente está num mundo que é cada vez mais rápido, cada vez mais veloz, que tudo muda, é ambíguo, é complexo, né? É tudo muito maluco, né? A gente não consegue mais acompanhar nem tecnologia, nem a evolução das informações e da comunicação também. Total. Uma dica que vocês podiam falar para os telespectadores, como é que é acolher o novo? Porque a gente hoje construindo um mundo novo. Uhum. Um mundo que a gente não sabe o que está vindo. Como é que é?
que funciona aí nessa maquininha, nessa cabeça que eu tô curioso? Eu acho que é acolher o uma novo. coisa da... Eu acho, não sei você, mas eu acho que é uma coisa da humanidade. Você é Nisei, Sansei, não sei. Então, o que acontece? A mesma coisa foi o Issei sair do Japão para vir para o Brasil para começar uma nova vida. Só para traduzir, Issei, gente, é quem nasceu no Japão. Quem é japonês e quem veio pra migrou cá, para o Brasil na o época da Segunda Era. Então, o que acontece? Quando eu paro para pensar nisso que você me perguntou, eu sempre lembro de japonês. Porque se você parar para ver, gente, no início, não, é verdade. Sakato Maru lá. Kassato Maru. Kassato Maru. Chegar com um monte de japonês, outra língua, outro lugar do mundo, outra tradição, outros costumes, outro tudo. E ainda vai para ser empregado. Quer dizer, se você parar para pensar nos teus ascendentes, o que rodou na cabeça deles para isso acontecer e vocês serem hoje no Brasil o que vocês são, o que você perguntou para mim é café com leite. Mas eu acho que a Você questão tá é a entendendo? coragem. Quer dizer, A coragem, aquela então, história, mas é o luto ou fuga. O novo é necessário. Aquilo que você falou, ou você inova ou você morre. Isso Exato. a gente vê assim, em todos os mercados, em todas as áreas. Exemplo, a Blockbuster. Bateu a pé que não, que iria deixar, que DVD não ia deixar de existir. Morreu. A Netflix foi oferecida pra eles lá no comecinho. A gente tá falando do fim do Kodak. jornal, Exato, fim da jornal revista. impresso, fim da revista. Então, ou você muda, ou você morre. O novo é aquela coisa, ou você tem coragem de abraçar o novo, ou então o novo vai engolir você. Engolir você. Eu acho, eu sinto muito isso. É meio Não dinossauro, nessa- né? É meio dinossauro, é questão Ou de evolui ou entra em sobrevivência mesmo. extinção. Ou evolui ou Exato. entra em extinção. É óbvio. Isso é natural, eu Isso, que a acho. sua Já evolução faz vai parte. depender do quão aberto você é pro novo. E eu acho que cada dia mais a gente tem que ir se abrindo. Assim, por exemplo, para novas questões da sociedade. Eu tenho uma cabeça infinitamente mais aberta do que a minha mãe para diversas questões. Nem vamos entrar nessa área aqui, senão vai dar briga nesse podcast. Mas assim, a gente tem assim, visões antagônicas em diversos assuntos. Eu vejo uma questão assim, que da geração dela pra minha, a gente tem uma super diferença. Mas eu também não estou dentro da geração mais nova. Eu sinto dificuldade em entender diversas questões da geração mais nova que tá vindo. Sabe assim? Do pessoal da geração Z? Que agora são os mais novos, Sim. que estão entrando na faculdade agora e etc. Nascem jogando game, Que né? nascem jogando game. Já É sabe o uma tecla Zezinho. apertar. Exato. Então, assim, o meu filho, ele pega meu celular e faz assim. Isso que ele é contra telas e tudo mais, mas assim, Mas ele se ele vai, pegar, ele fica sabe doido, como se sabe? tivesse mexido Mal na sabe vida. ficar em pé e tá fazendo assim na televisão. Já sabe. Exatamente, é isso mesmo. E na TV ele acha esquisito que não mexe, computador ele acha esquisito, ele vai na tela. Então, assim, essa coisa do Isso touch... porque a gente faz o possível para ele Não ter contato. Exatamente, mas mesmo assim... Mas é o futuro, É o né, futuro. Marília? Não tem Não tem Gente, jeito. a gente tá falando de gerações, a gente tá falando dessa dicotomia, né, de olhares, a gente tá falando dessa antagonia de valores e a gente tá chegando no Dia das Mães, né? Exato. Vamos falar um pouquinho disso? Estamos em Porque maio. ao mesmo tempo que a gente tem esse conflito de geração, né, a gente tem esse conflito de olhar, a gente tem um amor incondicional por essas rainhas que são nossas mães, né? Sem dúvida. Como é que é isso como filha? Como é isso como filha também? Como é que é isso como mãe? Como é que é isso como mãe? Como bate aí? Pra você também, né, Bruna? Sim. Eu sou da opinião que esse é o lado nosso feminino, que aí não tem com profissão, que não tem nada. É o nosso lado humano, mulher, fêmea. Instintivo, né? Instintivo. Sabe? Que pelos filhos a gente mata e morre. Exato. Independente da posição que você... A gente nasce de novo, né, Rê? Quando a gente tem filhos, a mesmo gente nasce você de novo. tendo discussões, que não era o meu caso, mas eu sei que existem muitos casos onde os pais falavam e os filhos tinham que obedecer. Não tinha que dialogar. É isso e ponto. Não foi o meu caso e também não é o caso da Marília, que a gente dialoga até hoje. Então tem mas discussões gostosas, assim como a gente está aqui. Pontos de vista Pontos de diferentes. vista Exatamente. que um Sempre com muito coloca, respeito, um né? respeita, um fala, outro fala. Eu falo, olha, eu sou de uma época
Quer ver um exemplo? Cor, esse negócio de negro, preto e tal. Sim. Fala, desculpa, eu estudei que o ser humano tinha 4 raças. Branca, vermelha, amarela e preta. Então, se eu chamo alguém de preto, eu não estou Sendo agressiva. porque é esta raça que eu estudei. Se você falar negro nos Estados Unidos, é pejorativo. Tem vários contextos, né? Tem vários contextos. Mas o que? Então, isso daí é um exemplo de uma das coisas que Por exemplo, atualmente debate, eu discuto muito racialização, né? Exato. Eu sou racializado aqui no Brasil, eu nunca sou tratado como brasileiro, sou tratado sempre como japonês, né? Dentro de uma sociedade que é normativamente branca, né? Então, e também falo muito sobre masculinidade, né? Dentro de um movimento chamado MEMO, que é Homem Escrito ao Contrário, com H no final, né, que é a desconstrução do homem, precisou desse recorte, de falar desse homem amarelo, né? Como é que é o homem amarelo no Brasil e como é que é essa construção? O que isso me afeta, me dá vantagens e também me dá desvantagens, né? Eu falei de algumas coisas aqui, como essa história de ser cineasta amarelo no Brasil, né, que extremamente inédito, sim. Que não deveria ser, mas Mas assim, a gente tem, por isso que é importante a discussão, exatamente para desconstruir isso. Mas mais do que falar sobre nós mesmos, homens amarelos dentro dessa história, a gente fala muito sobre temas do feminismo, né? Por quê? Porque eu acho que a gente consegue contribuir com o movimento feminista desconstruindo esse homem, porque nós sabemos, e a gente vê ali, que o primeiro movimento que a gente faz, usando esses conceitos aí né, do patriarcado e do machismo, porque a estrutura é estruturante de subjetividades, né? E aí a gente acaba sendo machista sem perceber que é machista. A gente acaba sendo homofóbico sem perceber que é homofóbico, né? Exatamente. A gente acaba percebendo, a gente acaba sendo racista sem perceber que é racista. E falando sobre tudo isso, a gente também acredita que a gente contribui de alguma forma para o feminismo, porque a gente oprime mulheres em primeiro lugar, homens imprimem mulher em primeiro lugar em todos os ambientes, só que também nos oprime, e aí você vê as estatísticas dos homens, assim, é muito triste, porque a cada 10 homens que se matam, por exemplo, a cada 10 pessoas que se matam no mundo, 8 são homens, né? Então, tem muitas estatísticas, assim, que falam que, tudo bem, homens são agressivos contra mulheres, matam mulheres, agridem mulheres, mas eles também chegam num certo ponto que eles se matam, sabe? Então, a gente... Até meu papel aqui dentro desse bate-papo é tentar trazer um pouquinho mais de equidade nas reflexões de quem está assistindo, que pode ser homem ou mulher, para a gente falar um pouquinho desse tempo que a gente está vivendo, né, que a gente está construindo um Dia das Mães que olha para isso também, né? Um pouquinho de inclusão de todas essas energias, verdade, né? Hoje, quantos femininas. Homens são mães? Sim, nós Né? temos Quantos casais Trans. Não, até sem ser trans. Sim. Casal gay que tem Homens, adota vamos filho. chamar assim, que adotam filhos. Exato. E são ótimas mães, ótimos Exatamente, pais. a gente está falando de um mundo com vários modelos de família. É, né? exatamente isso. Por exemplo, a escola do meu filho não tem Dia das Mães, tem Dia dos Pais, tem Dia da Família. Ai, que legal! Por quê? Temos lá, então, crianças que são filhos de 2 mães, criança que é filho de um pai solteiro. Exato, então, assim, exato. pra poder ficar um Mas você vê negócio como bacana... a gente mudou, né, Mar? Mudou Tá vendo? totalmente. A sociedade, ela vai evoluindo, gente. Vai evoluindo, a gente percebe eu essa acho. evolução de todos os aspectos. Exato. E nós vamos nos adaptando e entendendo também. Exatamente. Porque, às vezes, a gente replica algo porque foi da forma que a gente aprendeu. Então essa que é o trabalho constante E a que gente vai tem se que ter. construindo todos É isso os que a dias. gente tem reconstrução que diária, você exato. no Lecu, que falou, pô, cara, realmente isso tem
tem fundamento, legal. E às vezes até a gente conversa e fala, pô, Leico, que isso é realmente verdade, bate. Então nós vamos nos construindo como pessoas todos os dias. Exatamente. E Eu entendi eu acho esses que- pontos do Lecoq, por exemplo. É. Não concordo com eles, não. Quer falar, enfim, cada 10 pessoas que se matam, 8 são homens, mas É a cada uma 10 pessoas que estatística. morrem, 9 são mulheres. Então, assim. Vamos dar uma balanceada, aquela né? coisa. Que são É, assassinadas, exato. provavelmente são Exato, mulheres. são Exato. assassinadas, É. exatamente. Que se Feminicídio matam tá. são homens, Exato. mas que São assassinadas são mulheres. Então, Exato. assim, é complicado, né? É. Que geralmente mulher não se mata porque mulher tem filho. Você não vai largar seu filho. Exato. Não vai largar. Então tem esse nicho aí. Tem essa Sim. questão. Esse nicho, desculpa, Sim. esse link aí pra gente Aham. puxar aqui. Você não vai... Eu, assim, não me mataria nunca em hipótese alguma. Mas, assim, hoje, então, de jeito nenhum, assim, você pode me matar. Mas, assim, eu não me mato porque, imagina, eu vou largar meu filho com quem? Eu acho, E inclusive, homens que matam. vocês duas... Homens matam com facilidade. Você viu todos esses atentados? São homens que fizeram. Tudo Né? E eu vejo, por exemplo, você, a Marília, eu sei, eu já passei, ela falou pra mim que ela tá passando e sei que você também tá passando. Um medo danado de morrer agora. É. Você. Nossa, meu maior Medo de desespero. morrer. Você Eu sabe, já não tenho você mais. sabe quando eu tive filho? Sabe, porque os meus já estão criados, já sabe, mas eu passei Regina. por isso, a Marília, outro dia estava comentando comigo, eu falei, filha, eu já passei por isso. E você, eu tenho certeza. E você Bruno. sabe, Regina, a gente tem filho, a gente muda, nasce uma mãe realmente. É. Eu tinha um perfil antes de ser mãe, eu trabalhei 5 anos na mesma empresa, no período que eu fui, namorei meu marido, casei e tive minha filha. Foi toda essa fase dentro de uma corporação maravilhosa, inclusive. E nessa corporação tiveram 2 Brunas, e a minha chefe me encontra, a minha ex-chefe me encontra e fala, Bruna, você era 2 pessoas antes de ser mãe e depois de ser mãe. Depois que eu me tornei mãe, eu fui muito mais forte. Sem E dúvida. muito mais sensível ao mesmo Muito tempo. mais sensível. Porque a gente fala assim, pô, eu enfrento um leão, né, Regina? Né, Marília? Pra Eu tá enfrento aqui, um leão. pra ouvir isso. eu Exato, vou você, na- fica mais, eu- você leva mais pro pessoal. Você fala, pô, eu não tô Exato. com meu filho pra estar aqui pra ouvir Não, essa... enfrenta um Não dá. leão. Agora, a gente fica muito mais sensível, porque a parte mais sensível que nós temos está fora do nosso corpo. É. Que são os nossos filhos. Exatamente. Então, E se eu acontece acho só que com as isso coisas, a gente, também né? independe de ser mulher ou... Ou homem, ou sabe, quer trans, dizer, ou a qualquer outro figura gênero. mãe. Não tem gênero, né? É, Na não maternidade tem, não não tem tem gênero. gênero. É, acho que Não essa tem. Qualquer é a frase eu do... acho que é Exato. A frase do Mulheres da Telecomcast hoje, gente, é a maternidade não tem gênero. Não tem Eu gênero. acho que essa é a Não nossa tem. frase. É, eu Exato. falo É tanto legal. pros meus amigos, homens como mulheres, que eu falo assim, e a gente, homem, a gente não tá acostumado a falar de sentimento, né? Mas assim, sentir, por exemplo, saudades de verdade, eu só tive depois de ter filhos. Aquela certeza. saudade de doer Ah, o que peito, dói, de dói, vontade de chora, doer, né? chora. Só, É. a gente não consegue conversar com alguém que não tem filhos sobre saudade de verdade. Não entende. não entende. A gente Nem não amor consegue. e nem saudade. É, nenhum nem dos amor dois. incondicional, né? Aquele amor assim de Porque se é uma você só coisa dá e da não. entranha. Exato. mesmo, É uma verdade. coisa- E é um clichê super batido. Eu descobri aquele amor, o coração que bate Parece um falando no clichê, peito. parece um clichê, mas Mas, não. gente, é real. É verdade. Exatamente, É real, viva é isso. uma que- loucura, é muito É legal. louco isso. É a coisa, eu brinco que eu falo, que ter filho foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Mas foi a coisa mais maravilhosa. Então, Sim. todo dia são equilibrar esses pratinhos, né? Da dificuldade com a maravilhosidade de ver a também. descoberta, o crescimento. Isso. E até hoje, sabe? Eu acho que vai ser pra sempre isso. Enfim, eu aposto que ela também fica Emocionada. assim, Eu sabe? fico. É, trabalho Você dobrado. falou, já fiquei a gente chorosa. emociona, exatamente. Ah, eu não aguento falar de filho. Eu Não, acho que eu é a também única não. coisa que entra num assunto que eu fico tocada é quando fala de filhos. Mas você Porque- sabe que toda a minha vida profissional, eu sempre disse, olha, vocês contem comigo pra tudo. Cansei de rodar noites acordadas. Trabalhando. Isso pra mim era sem problema. E- Desde que eu não tenha um filho doente. Ah, Aí vocês bate aqui, não bate vão aqui, me ver Regina. no trabalho. A única gente coisa fica que louca, né? cortava pra mim era filho Se eles doente. estivessem doentes. É complicado. E eu, no meu lugar de fala, né, de homem, eu sinto assim que eu fui um homem, um pai ausente por ter ido trabalhar, por exemplo. Eu senti essa culpa, senti essa cobrança também, né, da ausência e tal. E isso me doía demais, né? E hoje, meus filhos já são grandes e tal, e hoje a gente consegue conversar com isso na paz. Na paz. Mas a gente consegue falar do passado, que era um passado de dor, de ausência. É dolorido, sabe? mas foi isso que eu falei. Então. Minha terapia eu tô um prato cheio. terapeuta Né? Assunto, ele deles vão ama. adorar, né? Exato.
terapeuta deles deve adorar Deve também. adorar, porque porque são escuta, rios né? de papos, porque é complicado isso, a gente conseguir lidar. E é aquela coisa, né? A partir do momento que, enfim, você tem esse amor incondicional, você faz tudo por eles. Então é muito complicado. São várias vidas, porque cada pessoa são muitas pessoas, né? É a pessoa em si, a pessoa profissional, é a pessoa esposa, o marido, é o pai, enfim. Você tá em vários, é um clã, exatamente. Sim. Você tem várias máscaras. Agora, a máscara de mãe você não tira, você não deixa de ser mãe em nenhum minuto. Por Em mais que nenhum seu filho não minuto. esteja aqui do seu lado. Exato. Eu deixo de ser a Marília advogada a partir do momento que eu chego em casa. Agora, a Marília mãe não tá fora aqui. Ela tá aqui também. Eu tô aqui falando com Mesma vocês coisa. já preocupada com meu filho Você na escola. também. Você também. Eu tô olhando o relógio ali. Exato, eu tô Já a gente tá preocupada. acabando, gente. Imagina. Mas deixa eu levantar uma outra coisa polêmica, Pode posso? falar, pode Claro. falar. É polêmica, mas é assim. Adoro. A gente tá falando de, enfim, de filhos crescendo, né? A gente tá falando de um mundo que tá mudando pra caramba, de vários tipos de famílias, né? E eu queria falar sobre uma coisa assim que às vezes é difícil, assim, até pra mim, assim, mas assim, agora que meus filhos estão grandes e tal, a gente consegue falar sobre esse passado de ausência, a gente consegue falar sobre essas coisas e tal, mas quando a gente vivencia isso, para mim era muito óbvio que eu falava assim, deixa eles, né? Deixa eles, eu vou fazer isso porque um dia eles vão saber, né? Então só o tempo que responde isso. Sem dúvida. Responde isso mesmo? Ou a gente ainda precisa ir muito em terapia? Não, responde. Terapia. Não, mas responde. Porque quando... Você viu ela falando que ela passou a me entender quando ela passou a ser mãe? Mas ó, uma falou que responde, outra falou que é terapia. Eu também concordo que eu precisei de terapia, precisei de uma ajuda. Sim, Né? pra mim... Talvez todo mundo precise. Todo mundo é prato cheio Eu pra acho que analista. não para todas as situações, Sim, para mas- pro Sim. contexto geral, Eu para acho algumas que tá aí situações pra ir. específicas. Não, mas é E a assim, polêmica que eu queria falar, que eu não entrei na polêmica, Eva, vamos lá. e a polêmica é o seguinte: ao mesmo tempo que a gente sofreu essa ausência dos nossos pais, né? A gente sofreu essa ausência dos nossos pais. Hoje, a gente também é uma geração que a gente quer dar tudo que a gente não teve para os nossos filhos, né? E a gente acaba criando filhos, muitas vezes, que ficam, sei lá, ficam adultos muito tarde, né? Sei lá, moram dentro da casa dos pais até os 40 anos, né? Sei lá, como é que é isso para vocês? Isso pra Como mim é é que o ó. Adoro. Então, é que é Eu acho diferente, isso assim, que- Você criou filhos pro Eu mundo. acho que não é legal. mundo. A criação você? que a gente teve, então, a gente sempre foi muito independente, sabe? Eu voltei a morar com a minha mãe em alguns pontos bem específicos da minha vida, mas desde o último ano da faculdade eu passei a morar sozinha. E assim, permaneço até hoje, só alguns mas pontos antes, específicos. até quando você foi morar com a Ana. Quando eu fiz, na verdade, quando eu tava no colegial, meus pais foram mega corajosos. Eu não quis ter festa de 15 anos, porque, enfim, todas as minhas amigas já tinham tido, eu era mais nova da turma. Era a mesma Então, coisa? era tudo meio que era mais do tudo mesmo, exato. Ah. E, Mais Ela é mesmo. caçula da turma, que ela faz aniversário dia 21 de novembro. Era no do fim- Então ela participou de todos os aniversários Exato, do ano. e eu não mas a queria. pergunta E aí, a gente assim, tá criando gerações. exato. Eu resolvi ir que pra Austrália. Desculpa ter saído do foco, mas assim, eu resolvi ir pra Austrália. Aham. Eu quis fazer um intercâmbio ao invés de fazer festa. Ela E eu fui e falei pros ela, meus pais. Eu falei, na verdade, assim, eu quero fazer intercâmbio pra onde a gente desenvolveu juntos. ela exercitou isso. Eu O que ela tá exercitei falando isso. o que ela tá falando assim, é o ó. Por quê? Ela exercitou com 15 Com anos, 15 ela foi anos, pro ela mundo. foi pro mundo. Então, Meu por irmão isso que eu acho também. que você montou ela, assim, com essa sua força, de falar assim, não, você tem que ter a sua vida, vai viver. Porque Mesmo... aquilo que eu falei no início, eu passei Exato. por isso quando eu tinha 18. Exato. Mas ao mesmo Mas a tempo, geração- eu tenho a questão das marcas que você falou e de algumas questões que, além de resolver no terapeuta, alguns traumas que a gente fica e algumas coisas. Por mais que você passe a entender mais a sua mãe, depois que você vira mãe, tem um outro lado também. Que você revê o que você passou. Você tipo, meio que passa também um filminho de como foi com você. Se lidou Por com exemplo, aquilo, que eu né? tô falando da questão do trauma
atrasar pra buscar meu filho da na escola. Então, assim, são algumas questões que eu penso, assim, que eu passei, coisas que, assim, a gente tenta fazer diferente, mas não julgando. Porque, sempre sabe, tem que partir da premissa que seus pais fizeram o melhor que eles podiam no com o momento que eles tinham no momento que eles estavam. Exato. É o que temos para o momento. Exato. Hoje, E você é uma gente... ótima pessoa, Marília. Exato. Eu E hoje a conheço gente você. consegue, assim, sabe? Maravilhosa. Mesma coisa referente a você, quer dizer, você não pode, eu vejo assim, que a gente não pode ter esse complexo de culpa, sabe, ficar paparicando, por isso que eu falei que é o ó, ficar paparicando a criança Não, eu até acho que 40 não é por aí, anos, eu exato. acho um absurdo isso, eu já sou, aí Não, eu já o que eu, sou tô radical. o que eu tô falando é que a gente pega todas as nossas faltas e a gente faz com que nossos filhos não tenham essas faltas. Mas eu acho que né? você tem que analisar essas isso, suas tem que faltas. ressignificar, na verdade, as suas faltas. E assim, também é uma palavrinha que tá na moda, mas de fato Mas é meio que é a isso verdade. mesmo. Quer dizer, pô, Assim, as faltas, então você sente, poxa, teve falta, isso assim me gerou este trauma, mas como eu vou lidar com isso pra não passar pra frente? Uhum. Entendeu? Acaba então ali, a né? questão acaba ali, acabou não aqui, é? comigo foi assim, com meu filho Não vai ser. ser. Entendeu? Então, tem muitas coisas que eu vejo, que eu revejo de situações nossas e que eu tento ao máximo, me policio, porque várias vezes eu me vejo como ela. Mas assim, talvez eu pense que eu não queria que o meu filho sofresse, digamos assim, A o que eu situação sofri, que você- então eu tento mudar. Mas também, Deixa- sabe o que acontece, Marília? Deixa eu te compartilhar uma coisa pra você. O Zezinho não é Marília. Eu sei, Uma coisa é isso que me meu terapeuta falaram fala, uma vez, me bate direto E eu, nessa cara, tecla. eu falei Ele a não é verdade. você. Eu vou falar pra vocês, não tive pai presente. O Deco que falou um negócio, olha, a gente carente de pai. Eu falei, realmente, não tive um pai presente. E eu sempre falei, cara, mas eu tenho que, né, meu pai é um excelente, meu marido é um excelente pai pra minha filha hoje, mas eu fico sempre preocupada em ela ter toda a assessoria, né, de ter a melhor educação, o melhor cuidado, a melhor explicação sobre a vida, pra que ela consiga ter uma formulação própria dela de como agir quando ela for adulta. Aí uma amiga minha, e eu fico, tipo assim, com aquela coisa, aquela neura. Não, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser Mas maravilhosa. você contou pros russos? Hã? Não. Ah, nem combinar com os Mas o que- russos, né? Aí Exato. sabe o que a minha amiga falou? Bruna, você não é sua mãe. Exatamente. Exato. Você Eu não sou também minha não mãe e não sou meu E você filho. não é tua filha, isso que eu tô falando, você não Isso. contou Não, pros mas russos. o que eu quero só justificar, que ela falou que não, o Leco que falou e tal, mas é nos corredores, na realidade. É, a gente o que eu conversando. falo, é que tem uma estudiosa chamada Bell Hooks, né? Adoro, E a Bell Hooks fala muito disso, que nós somos uma humanidade que a gente tem carência da figura masculina saudável, né? Sim. E isso nos afeta, né? Todos Exato. nós, assim, homens e Isso, mulheres. Isso, mas isso é uma consequência do patriarcado, justamente, do machismo estrutural. Exatamente. Porque ao mesmo tempo que, tipo, existe essa, infelizmente, a nossa sociedade é ditada pelo patriarcado, tem esse machismo estrutural, o outro lado dessa moeda é que, então, as pessoas dos pais são endeusadas. Então, assim, o pai é aquele que é o provedor da família. Então, é ele que vai correr atrás e buscar dinheiro e tal, a mãe fica com as crianças. Então, o pai já é, tipo, aceito, normal o pai ser ausente. Difícil, você conta nos dedos, digamos assim, os pais das gerações, É um vocês, das comportamento minhas, assim, normalizado. Né? Exato, é um comportamento normalizado. Você conta nos dedos dos pais que são diferentes disso. Sabe, assim, que tiveram, assim, um approach diferente. Hoje, na minha geração de pais, quero dizer, enquanto pais, né, isso já está um pouco mais diferente. Eu já percebo, sei lá, pelos pais dos amiguinhos do meu filho, tem muita mãe que é provedora, que o pai que Cuida mais, cuida é mais presente. Tem muita gente, assim, hoje em dia, sabe, assim, a estrutura da Sim. família já está Estrutura ficando um John pouco Lennon e diferente. Yoko Ono. Exato, tá ficando um pouco diferente isso, Sim. sabe? Mas isso é o outro lado do machismo estrutural. E aí, nessa esteira, eu acredito que muitos pais tenham essa frustração de não terem acompanhado a vida dos filhos. Eu tenho casos, assim, próximos de mim, que você vê que o pai se mata de trabalhar, tá super infeliz no trabalho, mas ele é, assim, enfim, o provedor da casa, e ao mesmo tempo, hoje, ele para pra pensar e fala, eu tô perdendo a criação dos meus filhos já estão crescendo, e eu E não tô vendo. eles. Isso. Então, esse é a contrapartida do machismo, machismo estrutural e do patriarcado. Não tem jeito. Alguma coisa a gente tinha que ganhar. E eu queria voltar para a resposta daquela minha pergunta, né? Então, deixa eu ver se eu entendi, tentar fazer um resumo. Assim. Claro. Então, quer dizer que para a gente não construir filhos que fiquem adultos muito tarde, então quer dizer que pela fala de vocês, é que a gente tem que realmente estar ali do lado, dando apoio, dando suporte, Total. mas a gente tem que ter um momento de desapego e
vai pro mundo. Vai pro É o mundo. let it mundo go. é seu, A o mundo autonomia. é seu Let it e go. você tem que tomar pra você. É isso? Exato. Mas assim, isso? Eu também... vou fazer você tem que fazer o filho para o mundo. E Exato. não preparar o mundo para receber seu filho. Porque a gente tem essa isso mania mesmo, e Regina. esse paradigma Forte da isso. propriedade, É. da proteção, né? Sem É dúvida. meu filho. Não, você tá ali. Ele sabe que você é o porto seguro. Uhum. Qualquer coisa tá lá. Sob Sim. todos os aspectos. Mas é ele que vai pro mundo. Crie filhos, crie crianças dependentes que se tornem adultos independentes. Então, ele sabendo que ele vai poder contar com você no futuro, Boa essa. ele sabendo que ele pode contar com você no futuro, ele vai ter, assim, uma chance de voar e alçar voos muito maiores, Que muito ele mais sabe longos. que Com tem um segurança, porto né? Que tem a segurança, exatamente. Emocional, exatamente. principalmente a segurança Exatamente. emocional. Que foi o que eu comentei aqui, por exemplo, em momentos pontuais da minha vida que eu precisei, eu voltei a morar com a minha mãe. Sim. E não vejo demérito nenhum nisso, pelo contrário. E tava lá de E porta tava lá de porta aberta. né? Por quê? Porque eu saí muito cedo de casa, É, a sabe? gente- Assim, né? A gente se nutre com essa energia de mãe, né? Eu sou Sem filho, dúvida. eu falo assim, Sim. de boca cheia. A gente se nutre com essa energia de mãe. Sem dúvida, sem E dúvida. é gozado, porque em cima disso não há necessidade. Por isso que eu falei que é o ó. Sabe, ver uns parentão morando com a mãe, com o pai. Que não viver- voa sozinho, que não né? vão sozinhos. Que não é gente. nem a questão de, eu A quero questão é morar voar. com meus pais porque eu amo Exato, eles. não, é porque questão eu de voo. não quero Não, voar alçar voo sozinho. solo. Exato. Exatamente, porque a casa dos pais está lá. É fácil, Numa né? necessidade, tá lá. Então, mas os pais Mas têm que os- criar essa abertura Tem para o que filho criar poder essa sentir esse situação, porto ó, seguro. cara, mas, ó, Precisa dar essa liberdade, eu posso falar Com assim? certeza. Ou precisa dar essa autorização de sair pro mundo, é isso? não é acho que não, é a autorização. forma Você que tem você que dar cria. só o embasamento. Pode ir. Vai. Entendi. Eu acho que é a forma Vai que com eu que tô você aqui. cria, exatamente. que Pelo você- exemplo. Exato. Sempre. Tudo é pelo exemplo. Não adianta você falar, não faça isso, você tá fazendo, né? Não tem como. Uhum. Então, assim, é pelo exemplo. A gente tem que criar pequenos, dependentes. Então, assim, ser o porto seguro para que eles possam crescer com essa visão sólida de que eles podem voar porque eles vão ter para onde voltar. A questão é ter para onde voltar. Legal. Aí você Exato. voa. Nossa, gente, que Maravilhoso. aula Foi incrível. deliciosa de vocês. Ai, gente, estamos de muito falar, felizes. de falar dessa coisa de ser mãe, de ser profissional, Muito Exato. né? De bacana. ser De ser mulher da empresários, Telecom, de ser né? mulheres, Mulheres fazer exatamente. parte mulheres da desse Telecom. ecossistema tão Exato. bacana que são Não, as é telecomunicações do ecossistema Brasil. Não, pra mim, assim, foi um baile de conhecimento e, assim, eu saio daqui cheio dessa energia de querer passar esse amor pros meus filhos e tal. Ai, e que legal. Que bom. fico muito feliz em ter vocês aqui. Que Ficamos bom, muito que felizes bom. também, Ai, agradecemos Ai, que linda! muito pela oportunidade, inclusive dessa troca entre mãe e filha, que foi muito legal mesmo. Agora ficará pra história. E quero agradecer por tudo. Imagina. Enfim, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço. Agora, realmente, precisamos encerrar, que eu preciso buscar meu filho na Claro. escola. Da primeira vez que a gente conheceu a Marília, e ela começou a contar a história da Regina, eu falei, cara, tem que vir vocês duas aqui, tem que ter um Mulheres da Telecomcast. E isso foi pensado acho que no começo do ano, né? Não sei, fevereiro. Foi em quê? Fevereiro, março? Fevereiro, março, a gente já pensou já em maio. Eu falei, olha, vamos pensar, se organizem. E deu certo. Obrigada, meninas, Graças por a vocês Deus. estarem aqui. Graças a Deus. Pra nós foi um prazer ter mulheres como vocês na nossa casa do Mulheres da Telecomcast. Queria que interagindo com a vocês gente. falassem pras meninas, se quisessem dar um recado, se quiser passar qualquer recado, fique à vontade agora. E é isso, gente. A gente tá aqui com a Regina, Marília. Deem o que vocês quiserem, suas considerações finais. Lecook, por favor, também. Se quiser dar um recado pro pessoal, fique à vontade. Todos vocês. Eu vou passar para vocês um recado que minha mãe passava para mim. Filha, prove que você não precisa de homem, que você vai ter homem assim no seu pé. Eu fui Que forte. criada assim. Né? Que forte, meu Deus. E não deixa de ser verdade. Não E deixa de ser eu verdade. acho que o meu recado, né, também esse, eu gosto muito dele, eu sempre pensei muito nele, sabe aquela coisinha que apita muitas Aham. vezes na minha vida? Mas seria assim, pra quem, enfim, tá indecisa em entrar pra essa carreira, ou mudar de carreira, mudar de vida, dar uma reviravolta por conta de filho, de família, etc. Vai. E se der medo, vai com medo. Mas vai. Porque, assim, não tem... Também outro clichê, foguete não dá ré. A questão é que, assim, se você tem um objetivo e você vai pra ele, nada te para.
Não é filho, inclusive tudo vai te servir como estímulo pra você Estímulo chegar, pra você ir. pra te levantar. Nada te derruba, é só você ter confiança em você mesma. Ai, que lindas. E você, né, Cookie? Quer dar um Maravilha, recado? só quero agradecer pela oportunidade do acolhimento aí de vocês, mulheres, dentro de um bate-papo que era para ser para mulheres, mas eu fui convidado aqui Claro. e eu Foi quis ótimo. respeitar esse espaço e quis honrar esse espaço, então muito obrigado. Que bom. Ai, E gente. você? Eu quero dar um recado para todas vocês que são mães, que são da Telecom, que viajam, que trabalham bastante, que se culpam às vezes, como a gente falou aqui. Não se culpe. Não se preocupe de você estar trabalhando e às vezes não estar em casa, não estar naquele momento com seu filho. Lembre-se que isso também é por ele. E que você está abrindo portas para sua filha ou para o seu filho, porque através de você, ele vai ver que tudo é possível. Tá bom? Então, e realmente é, tá? Quer fazer um encerramento? Vamos encerrar. Então vai. estamos encerrando aqui mais um Mulheres da Telecomcast. Queria que vocês seguissem a gente nas nossas redes sociais, né? Que é o Stena, @Stena Group. Siga também nas nossas redes sociais e também esse episódio vai estar disponível no Deezer, Spotify e YouTube logo mais no mês de maio. Um beijo a todos e até logo. Tchau, tchau. Até a próxima.